Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Vamos estudar dois acontecimentos muito importantes hoje neste nosso estudo. E os dois acontecimentos são o arrebatamento da igreja e a segunda vinda do Messias. E a primeira coisa que quero reafirmar a você, conforme já mencionamos na semana passada, é que esses dois acontecimentos não são os mesmos. E é trágico que tantas pessoas falem deles, confundindo-os, ligando-os, quando a Bíblia faz clara distinção entre os dois. Da mesma forma, também falei a você semana passada que iremos falar sobre os dois sinais. Um sinal para o arrebatamento e um sinal diferente para a segunda vinda. Agora, antes de abrirmos a palavra de Deus e olharmos em várias passagens que revelam a mente de Deus com relação a essas coisas, precisamos nos lembrar de que não somente esses dois acontecimentos distintos acontecem em momentos diferentes, mas também acontecem com dois povos diferentes. E eles também vão gerar resultados diferentes. Em terceiro lugar, sabemos que não somente eles acontecem em tempos diferentes, com pessoas diferentes, produzem resultados diferentes, mas um deles vai acontecer antes da ira de Deus. E o outro vai acontecer após o derramamento da ira de Deus. E qual é cada um deles? Bem, sabemos que, ao nos basearmos naquilo que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5, versículo 9, uma passagem fundamental. Cada vez que falamos sobre os últimos dias, Paulo diz aos crentes que Deus não nos designou para a ira. É por isso que o Messias morreu na cruz, de forma que não experimentemos a ira de Deus. Ao invés, ele diz, para os crentes, aqueles que aceitaram o Evangelho, aqueles que são membros da nova aliança de Deus, essas pessoas vão receber a salvação. E quando digo salvação neste contexto, como Paulo usa em 1 Tessalonicenses 5, 9, ele está falando sobre a vitória. E que vitória é essa? Entrar no próprio reino do céu. Agora, há aqueles que dizem, sabe, o arrebatamento não está na Bíblia. Não é bem assim. Mesmo quando nós pegamos a Sagrada Escritura em português ou em outra língua, nós não vemos o termo arrebatamento. Mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo fala sobre um acontecimento. Ele nos diz que nem todos iremos dormir. Mas, ao contrário, ele diz que com o brado, e provavelmente ele está se referindo ao sopro do shofar, que é o chifre do carneiro que fala sobre a provisão de Deus, ele diz que o Senhor vai descer. E com esse sopro, o que vai acontecer? Aqui diz que ele vai nos levar. Ele vai nos reunir e ele vai nos arrebatar. E a palavra usada para arrebatar, retirar, é a palavra grega harpazo. Em latim, a palavra é rapturo, que é de onde tiramos a palavra arrebatamento em português. Então, a palavra harpazo, uma palavra grega, é a base para o arrebatamento. Ou seja, fala sobre um acontecimento, sobre o que Deus vai fazer para retirar a igreja antes de sua ira. Enquanto a segunda vinda
Lembre-se que a segunda vinda é um momento diferente, principalmente para pessoas diferentes. É para os filhos de Israel, que quando Deus, o Messias, vier pela segunda vez, ele vai libertar o povo judeu de seus inimigos. Ele vai libertar Israel, ele vai destruir seus inimigos e, por fim, ele vai estabelecer o reino de Deus. Semana passada, estava ouvindo um programa quando vi uma promoção para um curso bíblico. E a pessoa dizia: você precisa estar pronto para a segunda vinda. Isso não é verdade. Se você é um crente, você certamente estará pronto para a segunda vinda. Por quê? Bem, deixe-me mostrar uma outra passagem. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, onde estão falando sobre a vinda. Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Mas aqui, obviamente, é a segunda vinda. Ao ler 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, ela nos diz que na segunda vinda, os santos, ou seja, você e eu, a igreja, o corpo de Cristo, nós estaremos indo com o Messias. Por quê? Em função de uma maravilhosa promessa. Lembre-se do que o Messias disse no Evangelho de João: eu irei e prepararei um lugar para vocês. E onde eu estiver, vocês também estarão para sempre. Então sempre estaremos com o Messias. Assim que morrermos, ou quando formos para o céu, ou se ainda estivermos vivos na hora do arrebatamento, nesse momento, ele vai nos levar para o reino de Deus. E onde ele estiver, estaremos lá também para sempre. Portanto, quando ele descer do céu na segunda vinda, para destruir os inimigos de Israel, para libertar o povo judeu, o remanescente, aquele 1/3 que vai sair da angústia de Jacó, naquele momento, estaremos com ele. E o que estaremos fazendo durante aquele reino que ele estabelecer por 1000 anos, ou seja, o reino milenar? A Bíblia diz duas coisas: nós iremos governar e reinar com ele. Então, estar preparado é uma necessidade para o arrebatamento. Ao aceitar a mensagem do Evangelho, ao andar na verdade da Escritura, ao ser dirigido pelo Espírito Santo, procurando seu glorioso e sagrado retorno para nos reunir, queremos estar preparados para tudo isso. Mas na segunda vinda, estaremos com ele. Estaremos já juntos dele no céu. Então, não é uma questão de estarmos prontos para a segunda vinda, mas é se preparar para o arrebatamento. Como havia prometido, quero compartilhar com vocês os 2 sinais que estão na Escritura. Um fala do arrebatamento. O outro fala da segunda vinda. Há semelhança entre eles. Porém, há uma diferença muito importante. A partir de agora, na grande maioria das explicações, estaremos lendo Mateus, capítulo 24. E neste estudo, olharemos apenas 3 versículos, versículo 29, 30 e 31. Mas antes de começarmos em Mateus, quero dedicar um pouco de tempo olhando as 2 passagens da Escritura que falam sobre o sinal do arrebatamento. E o primeiro lugar que eu quero que você abra seu livro é em Joel, capítulo 2. Embora as palavras sejam as mesmas, tanto numa Bíblia judaica, como numa Bíblia em inglês, português ou em qualquer outra língua, as palavras são as mesmas. Mas em hebraico, o texto tem a sua numeração de forma diferente. Em português, se você estiver seguindo uma Bíblia tradicional, estaremos estudando o capítulo 2, nos versículos 30, 31 e 32. Mas, se você estiver seguindo uma Bíblia hebraica,
ou uma que segue a tradição judaica de como ordenar os capítulos e os versículos da Escritura, será no capítulo 3, versículos 3, 4 e 5. Ou seja, são as mesmas palavras. Apenas os capítulos e versículos são de números diferentes. E isso acontece várias vezes em toda a Bíblia. Então, começarei agora, e o farei de acordo com a numeração em português, começando no capítulo 2, versículo 30. E ele diz: "E darei sinais." E aqui vemos a palavra moftim, que significa maravilhas, sinais muito fortes, acontecimentos miraculosos, destes que não são considerados normais, que podem somente ser explicados por Deus e suas ações. Então ele diz, e é Deus que está falando: "Eu te darei sinais no céu e na terra." E aqui ele menciona 3 sinais. Ele diz: sangue e fogo, e pilares de fumaça. Agora, pode ser que esse não seja um versículo muito conhecido para você, mas se você é de origem judaica, nós lemos esse versículo todo ano na Páscoa. Biblicamente, há uma ordem para se contar a história do Êxodo na Páscoa. Tradicionalmente, as famílias usam o que se chama Haggadah, que é simplesmente uma palavra usada para contar o Êxodo. E à medida que começamos a falar sobre o Êxodo, a história da Páscoa, e muitas vezes já disse a vocês que a Páscoa é o festival da redenção, e no Haggadah, na história do Êxodo, ao recontá-la, começa-se com esse versículo. Por quê? Porque este versículo fala não sobre a redenção que aconteceu durante o Êxodo, a primeira redenção saindo do Egito. Ao invés, fala da redenção final e o que irá acontecer. Vamos olhar novamente, observe o que está escrito. "Eu darei sinais no céu e na terra, sangue, fogo e pilares de fumaça." E depois ele diz: "O sol vai se converter em trevas, mas a lua em sangue." Quando? Antes da vinda do dia do Senhor. Esse grande e pavoroso dia do Senhor. E vamos agora ao versículo 32. "E deverá acontecer que todos os que invocarem o nome do Senhor estarão." E aqui vemos uma palavra para libertos, muitas vezes traduzida por salvos. De qualquer forma, é uma palavra que significa alguém que escapa. E do que alguém está escapando? O contexto nos diz: escapando daquele pavoroso dia. E a palavra pavoroso em hebraico, norá, pode significar terrível. Ou seja, pavoroso, algo terrível, pois está se falando do dia da ira de Deus, de seu julgamento. E as promessas são que, antes disso acontecer, antes de Deus derramar a sua ira, o sol vai se tornar trevas. Haverá outras mudanças cósmicas, sinais no céu e na terra, mas principalmente o sol vai se converter em escuridão. E aqui está uma explicação. E a lua vai se converter em sangue. Agora quero que olhemos em outra passagem. Por favor, abra o livro de Apocalipse, capítulo 6. Veja que aqui está escrito algo muito semelhante. Em Apocalipse, capítulo 6, vamos começar no versículo 12, que fala sobre o 6º selo. E observe o que está escrito. João teve esta visão. Ele a está compartilhando, dizendo: "E eu vi, quando o 6º selo ele abriu, eis que surgiu um grande tremor de terra, e o sol se tornou tão preto quanto um pano de cabelos." Veja exatamente como vimos. "E a lua se tornou como sangue." Quando isso aconteceu? Joel já nos disse que isso aconteceu antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Este dia que fala da ira de Deus. E não é apenas um dia, é um período de tempo. Quero que você volte a este mesmo capítulo 6 e preste atenção, por favor, no versículo 16.
Aqui há pessoas tanto pequenas quanto grandes, fortes e poderosas, e aquelas que são pessoas simples e estão cheias de medo. Por quê? Por causa de algo. Elas estão dizendo às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e nos escondam do rosto daquele que está assentado sobre o trono. E aqui está. E da ira do Cordeiro, porque o dia, este grande dia de sua ira, está vindo. Quem poderá subsistir? Então vemos em Joel, capítulo 2, versículo 30, 31 e 32, uma descrição bem semelhante daquilo que vemos no livro do Apocalipse. O que está fazendo Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 e 13, e depois versículos 16 e 17? Está anunciando a ira do Cordeiro. Por que o Cordeiro? Porque precisamos nos lembrar de algo. Deus diz: todas as questões de julgamento Ele deu a um filho. Então é o Messias, Jesus Cristo, que será aquele responsável por derramar a ira de Deus. Mas antes dele fazer isso, há uma oportunidade, há um sinal. E esse sinal é o sol que se transforma em trevas. Ficará tão preto quanto um pano de saco de cabelos. E a lua se tornará vermelha como sangue. Quando? Antes da vinda do dia do Senhor. Agora, o que isso quer nos dizer? Quando vai acontecer esse sinal? O sol se tornando trevas e a lua se tornando vermelha como sangue. Quando? Antes da ira de Deus, bem antes. E lembre-se que Joel já nos disse: a todos daquele tempo, esta é a última oportunidade para invocar o Senhor pelo nome Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Aceite-o de forma que você possa ser retirado, possa fazer parte da bem-aventurada esperança, do arrebatamento, de forma que você não experimente a ira de Deus. Agora, deixe-me apenas te dizer uma outra coisa. E já te peço desculpas se for ofensivo. Nunca é meu desejo ser ofensivo, mas precisamos ser maduros. Alguns anos atrás, disseram algumas coisas ridículas sobre as 4 luas de sangue. Não há 4 luas de sangue. A lua se transforma em sangue uma vez, uma única vez. Tudo isso é falso ensinamento. Tudo o que foi dito foi um truque. Tudo isso para sensacionalizar as coisas, principalmente para pegarem o dinheiro das pessoas. Eu não peço desculpas, nunca, por compartilhar a verdade. Não desejo ofender ninguém, mas como a verdade fere, às vezes, então que seja assim. Há somente uma única lua de sangue. Somente uma, não 4. E essa lua de sangue faz uma coisa. Ela anuncia a relevância da ira de Deus a ser derramada. E também a necessidade de se invocar o nome do Senhor se você quiser participar do arrebatamento. Agora, vamos para o texto principal, que é Mateus, capítulo 24, versículo 29. Apenas 3 versículos, bem rapidinho. Observe o que é dito aqui no versículo 29. Mas imediatamente após a tribulação daqueles dias. De que tribulação estamos falando mesmo? Estamos falando do Etzerah Liakov, aquilo que é dito em Jeremias, capítulo 30, versículo 7, a angústia de Jacó, a tribulação sobre a qual já falamos. E em Mateus, no versículo 16, está escrito assim, que aqueles que estiverem na Judéia fujam para os montes. E no versículo 21 de Mateus diz que haverá uma grande tribulação, mas não é a grande tribulação, mas grande tribulação, aflição. E quem está sofrendo? O povo judeu. Por quê? Porque Deus quer a atenção deles. Deus quer que eles se voltem a Ele. Deus quer que eles busquem o Messias, de acordo com a verdade. Então lemos no versículo 29, mas imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol, veja, bem semelhante, o sol vai escurecer, e a lua não dará a sua luz, seu brilho.
A palavra usada aqui é phegos, em grego, e fala sobre seu reflexo, sua luz. Não diz que a lua ficará vermelha como sangue. Por quê? É um acontecimento diferente, que está ao final da 70ª semana de Daniel, que está ao final daquilo que é conhecido como a angústia de Jacó. São aqueles 3 anos e meio finais da 70ª semana de Daniel, a segunda metade dos últimos 7 anos, quando vai acontecer a angústia de Jacó. E por quê? Exatamente o que aprendemos. O versículo 15 fala sobre a abominação da desolação, quando o anticristo dirá a Israel e a todo mundo: siga-me, eu sou seu Deus, sou seu Salvador, adora-me. Israel vai dizer não a isso. E porque Israel rejeita o anticristo, eles passarão por esse tempo de angústia de Jacó, quando 2/3 serão mortos, mas 1/3 ficará vivo. Quando? Pelo tempo sobre o qual estamos falando agora. E o que vai acontecer? Vamos olhar aqui. Diz na metade do versículo 29, depois daqueles dias de tribulação, o sol vai escurecer, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças do céu serão abaladas. Isso é muito semelhante ao que lemos sobre a profecia de Regá, que fala sobre os céus e a terra que são abalados. Quando os céus e a terra são colocados juntos num versículo, somos levados a pensar sobre a criação. Ou seja, isto está ficando pronto para uma nova criação. E estou falando sobre o estabelecimento do reino de Deus, uma nova realidade. Olhe agora no versículo 30. E deverá aparecer o sinal do Filho do Homem nos céus. Está se falando aqui sobre sua segunda vinda. Qual é o sinal de sua segunda vinda? Bem, o sinal é semelhante ao arrebatamento. Então, qual é a diferença? Nos 2 acontecimentos, o sol vai escurecer, mas a lua, para o arrebatamento, ficará vermelha como sangue. Porém, na hora da segunda vinda, a lua ficará escura também. Por quê? Bem, eu já falei com vocês que esse acontecimento, a segunda vinda, será muito dramática. Agora, observe o que está escrito. Não somente o sol vai ficar preto e a lua não vai mostrar nenhuma luz, mas conseguimos ver algo mais. Volte ao versículo 29. E as estrelas cairão do céu, e as forças dos céus serão abaladas. Ou seja, tudo vai ficar absolutamente escuro. Por quê? Já falei para vocês, a segunda vinda é um acontecimento muito dramático. Na maioria das vezes, as pessoas acham que o arrebatamento será dramático. Não, o arrebatamento será um acontecimento muito pessoal para a igreja. A igreja simplesmente vai desaparecer e eles terão atravessado tanta perseguição, aprisionamento e morte. Porém, o resto do mundo nem vai saber sobre o arrebatamento. Poucos vão prestar atenção a ele. Mas a segunda vinda será Iruah Bolet, que quer dizer um acontecimento muito importante, pois haverá total escuridão. E então, o que diz a Escritura? Olhe com atenção no versículo 30. E então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. E continua. E todas as tribos da terra se lamentarão. E elas verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, o que entendemos aqui? Vemos que haverá escuridão. Lembre-se do que disse quando voltamos ao versículo 27. Diz que, assim como o raio aparece no leste e continua até o oeste. Veja, então, que este acontecimento, que é a segunda vinda, será muito visível e muito dramático no tempo da escuridão. Por quê? Quem é o Messias? Quem é o Salvador? Ele é a luz do mundo. E exatamente como dizemos, o que vai acontecer? Na escuridão, a luz do mundo vai aparecer. Jesus Cristo, com um brado daquele chifre do carneiro, o shofar, que fala sobre a provisão de Deus. Infelizmente, vamos ver que a maioria do mundo não vai se libertar, não vai responder. Eles estarão em eterna rebeldia. Mas Israel,
Israel vai olhar para aquele. E isso é o que Zacarias diz em Zacarias capítulo 12, versículo 10. Eles olharão para aquele a quem eles trespassaram, e eles vão se lamentar. E a palavra usada para lamentação é um luto de adoração. E eles ainda vão fazer algo mais. Não apenas eles vão se lamentar, mas aqui também diz que eles olharão para o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, exatamente como diz Daniel. E o que o Messias vai fazer? Vamos agora ao último versículo, o versículo 31. Vamos ler esse versículo. E ele vai mandar seus anjos, os anjos do Messias, com o grande som deste shofar, a trombeta, e eles reunirão seus eleitos, que é o povo judeu. Quando o Messias diz eleito, ele quer dizer a casa de Israel, desde os 4 ventos dos cantos, de uma a outra extremidade. Agora, o que está acontecendo aqui? Perceba o quanto é simples. O Messias está voltando, e ele não vai deixar que se perca um judeu que esteja vivo. O que ele vai fazer? Não há debates sobre isso. Ele vai reunir todos dos 4 cantos, dos 4 ventos, como está literalmente escrito. E por que isso é tão importante? Bem, isso já começou. Sabemos que o povo judeu, e eu sou um deles, minha família, muitos outros já voltaram à terra de Israel. Por quê? Deus está agindo. E a pergunta que você pode ter que responder é essa: você apoia isso? Você apoia a nação de Israel, seu restabelecimento e o povo que retorna à terra ou não? A pergunta é: você vai concordar com a mente de Cristo? Você vai concordar com o que ele está fazendo? Ou você vai tomar partido do mundo? Precisamos perceber que a palavra de Deus é muito consistente. Ele diz, no Antigo Testamento, por meio dos profetas, nos últimos dias, que ele vai retornar o povo para a terra. Isso, meu amigo, é o que ele está fazendo. E, portanto, aqueles que não voltarem, o Messias vai ordenar a seus anjos que vão e acabem o trabalho. Uma das coisas que a igreja deveria estar fazendo é, mesmo hoje, ajudando a trazer o povo judeu de volta à terra. Bem, nós temos uma bem-aventurada esperança. Nós iremos participar da segunda vinda do Messias. Estaremos com ele quando estabelecer o reino milenar. Grandes dias nos esperam no futuro. É uma viagem difícil até o final, mas chegaremos lá. But we'll make it. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.